Imagine acordar e descobrir que navios de guerra de uma potência rival estão posicionados estrategicamente a poucas horas da sua costa, silenciosos, mas ameaçadores. Isso não é um exercício de simulação. É a realidade que a Austrália enfrentou recentemente. 3 embarcações militares chinesas foram flagradas em uma manobra ousada a apenas 150 milhas náuticas de Sydney, em uma clara demonstração de força no coração do Indo-Pacífico. Mas por que a China posicionaria navios tão próximos à Austrália? E o que os Estados Unidos estão fazendo para responder a esse avanço estratégico? A resposta está em uma nova corrida armamentista silenciosa, onde a Austrália se transforma de um aliado periférico para um pilar central no cerco ao expansionismo chinês. Base aérea sendo ampliada, bombardeiros com alcance até Pequim, submarinos nucleares chegando. O jogo mudou. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nada do que vem por aí. E comenta aqui embaixo. Se você apoia essa aliança militar contra a China, ou China, se você acha que essa movimentação australiana é provocativa demais. Afinal, a Austrália não é apenas um país isolado na Oceania. Ela é hoje uma peça-chave na contenção de uma potência em ascensão. Os céus do norte australiano estão sendo ocupados por bombardeiros americanos de longo alcance. Bases como Tyndall e Darwin recebem equipamentos, soldados e manobras conjuntas cada vez mais sofisticadas. No mar, submarinos nucleares em breve patrulharão o Indo-Pacífico com a bandeira australiana, mas a tecnologia e o suporte virão direto de Washington. E essa parceria não é nova. Austrália e Estados Unidos compartilham laços que remontam a mais de um século. Desde o envio da Grande Frota Branca Americana em 1908, até os combates lado a lado na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os dois países têm fortalecido uma aliança baseada não apenas em interesses estratégicos, mas também em valores ocidentais comuns. A cooperação se estende da política à cultura, mas agora assume uma nova face, a da dissuasão militar contra o avanço da China. Esse aprofundamento da parceria militar se acelerou após os atentados de 11 de setembro, quando a Austrália foi o primeiro país a invocar o Tratado de Defesa Mútua e participar ativamente da guerra americana contra o terror. De lá para cá, a presença militar dos Singstewa no território australiano só aumentou, e isso não é por acaso. Com o Indo-Pacífico se tornando o epicentro da competição entre Washington e Pequim, a Austrália é a linha de frente de uma nova Guerra Fria. Mais do que apenas retórica diplomática, os americanos estão transformando o norte australiano em um verdadeiro arsenal flutuante. A base aérea de Tyndall, por exemplo, tem recebido investimentos pesados para operar bombardeiros estratégicos B-52 com alcance suficiente para atingir alvos em território chinês sem sair do espaço aéreo aliado. Já em Darwin, a presença rotativa de fuzileiros navais e aviões-tanque amplia a capacidade de resposta rápida dos EDO, no caso de uma escalada regional. E essa escalada não é mais um cenário hipotético. A construção de ilhas artificiais pelo regime chinês no Mar do Sul da China, a militarização de rotas marítimas e as constantes ameaças a Taiwan mostram que Pequim está disposta a empurrar seus limites territoriais até onde for necessário. Para conter essa ambição, os Silileubria não apenas reforçam sua presença, eles moldam seus aliados para agirem como extensões do seu próprio poder. A Austrália aceitou esse papel, mesmo com receios internos sobre envolvimento em possíveis conflitos futuros. O país reconhece que sua própria segurança depende diretamente do equilíbrio de poder na região. Por isso, embarcou no Pacto AUKUS, ao lado dos EUASUA e do Reino Unido, assumindo o compromisso de desenvolver e operar submarinos nucleares, algo inédito na sua história militar. Essa decisão representa não apenas um salto tecnológico,
mas um reposicionamento estratégico completo. E tudo isso acontece enquanto a opinião pública australiana permanece dividida. De um lado, há o reconhecimento de que a China representa um risco crescente. De outro, o receio de que uma aliança tão intensa com os americanos possa arrastar o país para guerras que não são suas. Mas a geografia não permite neutralidade por muito tempo. Estar no caminho entre a China e os Estados Unidos é, por si só, uma posição que exige postura. A decisão de transformar o norte australiano em um centro estratégico militar dos Estados Unidos não se resume apenas a alianças formais. Ela ganha forma em concreto, pistas de pouso e depósitos de combustível. O exercício militar conjunto Talisman Sabre, o maior entre Austrália e Mira, é um exemplo claro da crescente integração entre as forças armadas dos dois países. Mais do que um simples treinamento, ele representa um ensaio realista para um possível conflito na região Indo-Pacífica. Dentro dessa lógica, a base aérea de Tyndall, no território do norte, passou a ser um ativo de valor incalculável para a estratégia americana. E as obras falam por si. A Austrália construiu uma nova rampa de estacionamento em Tyndall, capaz de acomodar 4 tanques aéreos KC-30, aeronaves que possibilitam o reabastecimento de jatos de combate em pleno voo. E com isso, ampliam drasticamente o alcance de operações ofensivas. Mas os Illinois não ficaram para trás. Seus planos incluem a construção de uma estrutura paralela projetada para abrigar 6 bombardeiros estratégicos B-52 que, partindo dali, são capazes de atingir alvos em território chinês. Em Darwin, onde a base militar compartilha pista com o aeroporto civil, as melhorias incluem depósitos de combustível específicos para os MV-22 Osprey, aeronaves versáteis, ideais para transporte de tropas e missões de infiltração em ambientes hostis. Esses investimentos não são por acaso. O norte da Austrália oferece uma combinação rara de vantagens estratégicas: vastos territórios desabitados, clima seco o ano inteiro e acesso direto ao Indo-Pacífico. Com uma densidade populacional de apenas 0,19 habitantes por quilômetro, a região é ideal para operações de larga escala sem impactos civis significativos. Mais ainda, em caso de conflito direto com a China, bases isoladas como as de Tyndall e Darwin teriam maiores chances de sobrevivência a ataques coordenados, mantendo a capacidade de resposta dos Illinois mesmo após um eventual primeiro golpe chinês. Mas a estratégia vai além do território continental. As Ilhas Cocos, localizadas ao noroeste da Austrália e ao sul da Indonésia, estão sendo adaptadas para receber aeronaves militares de maior porte, como os caçadores de submarinos P-8 Poseidon. Esse posicionamento permite à aliança vigiar de perto a movimentação naval chinesa em áreas de interesse vital, como o Mar do Sul da China. Em paralelo, os Estados Unidos avaliam utilizar outras bases remotas, como Learmont e Raaf Kurting, no oeste do país, expandindo a projeção de força sobre uma faixa de 4.800 quilômetros de extensão, algo que dificulta qualquer tentativa de neutralização chinesa por meio de um ataque único e concentrado. Diante dessa ofensiva silenciosa, o AUKUS surge como a formalização do que já estava em curso. Anunciado em setembro de 2021, o Pacto Trilateral entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos marca uma nova era na segurança regional. Seu objetivo é claro: garantir uma presença ocidental sólida e tecnologicamente avançada no Indo-Pacífico, capaz de dissuadir qualquer iniciativa hostil da China. O tratado vai além da simples retórica. Ele prevê o compartilhamento de inteligência, desenvolvimento de tecnologias emergentes e, principalmente, o fornecimento de submarinos nucleares à Marinha Australiana. Esse último ponto representa um divisor de águas. Até então,
a Austrália operava submarinos da classe Collins, convencionais e já tecnologicamente defasados. Com o AUKUS, ela terá acesso a submarinos de propulsão nuclear, mais silenciosos, com maior autonomia e capacidade ofensiva. Além disso, submarinos americanos e britânicos farão rotações regulares em portos australianos a partir de 2027, consolidando ainda mais a presença ocidental na região. No entanto, essa guinada estratégica não veio sem controvérsias. Antes do AUKUS, a Austrália havia firmado um acordo bilionário com a França para desenvolver uma nova classe de submarinos baseados no projeto nuclear francês Barracuda, mas adaptados para propulsão convencional. O contrato, inicialmente de 50 bilhões de dólares australianos, chegou a quase 90 bilhões após sucessivos atrasos e aumentos de custo. Mesmo com reafirmações diplomáticas do compromisso entre Paris e Canberra até agosto de 2021, o acordo foi abruptamente cancelado poucas semanas depois, sem aviso prévio aos franceses. A manobra gerou um terremoto diplomático. A França, sentindo-se traída, convocou seus embaixadores na Austrália e nos Estados Unidos, além de ameaçar represálias comerciais. O presidente Emmanuel Macron não escondeu sua indignação e classificou o Reino Unido como vassalo dos americanos. As tensões foram intensas, mas, com a eleição do novo primeiro-ministro Anthony Albanese, o governo australiano iniciou uma reaproximação cuidadosa com Paris, incluindo compensações financeiras ao Naval Group e gestos diplomáticos em direção à União Europeia. Apesar da breve crise, o AUKUS consolidou-se como um novo pilar da política de defesa australiana. E mais, expôs uma vulnerabilidade importante no campo ocidental: a fragilidade da coordenação entre aliados em um cenário de pressão geopolítica crescente. Para a China, o pacto foi interpretado como um ato de provocação direta. O governo de Pequim acusou a aliança de minar a estabilidade regional e de iniciar uma nova corrida armamentista na Ásia. Ainda assim, tanto Puntuliwa quanto a Austrália não recuaram. Pelo contrário, aceleraram os planos. O segundo pilar do AUKUS também revela muito sobre os próximos passos. Trata-se do avanço das capacidades cibernéticas, com foco em inteligência artificial, tecnologia quântica e armamentos hipersônicos. Isso mostra que o enfrentamento com a China não se dará apenas nos mares ou nos céus, mas também nos servidores, redes e sistemas que sustentam o poder militar moderno. Para a Austrália, isso significa uma transição definitiva para o status de potência intermediária com capacidades de ponta. Se a tendência atual se mantiver, veremos a Austrália desempenhar um papel cada vez mais relevante na estratégia americana de contenção. E não apenas como base de apoio, mas como protagonista operacional em um possível conflito com a China. O desafio será equilibrar essa nova responsabilidade com a necessidade de manter a estabilidade regional e as relações diplomáticas com os vizinhos asiáticos, especialmente os que hesitam em se alinhar completamente com Washington. A crescente parceria entre Austrália e Estados Unidos tem gerado discussões sobre o impacto de suas escolhas estratégicas, principalmente em relação à China. O fortalecimento da presença militar na região e o acordo de submarinos nucleares tornam a Austrália um ator ainda mais crucial no cenário do Indo-Pacífico. A China, por sua vez, vê a ampliação da cooperação militar como uma ameaça direta e reage com a retórica agressiva, considerando a Austrália um alvo potencial. A posição da Austrália, portanto, se torna cada vez mais delicada. Por um lado, a estreita colaboração com os Estados Unidos visa garantir sua segurança e contrabalançar a crescente influência militar e econômica da China na região. Por outro lado, a Austrália não pode ignorar sua dependência econômica de Pequim, o que coloca o país em uma posição de constante equilíbrio. Seus laços econômicos com a China
com exportações que somaram mais de 120 bilhões de dólares em 2023, são vitais para sua prosperidade, assim como o turismo chinês. No entanto, o acordo com os Estados Unidos e o Reino Unido em segurança e defesa pode gerar consequências severas, como o risco de um confronto direto com a China, caso a tensão escale para um conflito regional. A Austrália está em um jogo perigoso, onde suas escolhas podem moldar o futuro da segurança e estabilidade no Indo-Pacífico. Em meio a isso, é importante lembrar da estratégia de longo prazo da Austrália, que procura equilibrar suas necessidades econômicas com a sua segurança. Embora as ações recentes tenham mostrado que esse equilíbrio pode ser cada vez mais difícil de manter. E você, o que acha dessa situação complexa? Como você vê o futuro da Austrália no contexto do Indo-Pacífico e suas alianças estratégicas? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais análises e atualizações sobre temas de geopolítica e defesa. Seja bem-vindo ao canal Na Sombra do Poder.